Colorir para a maioria dos desenhistas é de longe a parte mais difícil do desenho. Saber misturar as cores, usar o pigmento, aplicar, como deixar uma cor viva é algo extremamente desafiador para muitos desenhistas. E nesse vídeo eu vim te ajudar ensinando você a pintar, ensinando a técnica de pintura que eu uso, que eu fiz esses desenhos que está passando na tela. Você vai aprender como aplicar luz e sombra e como colorir igualzinho um profissional assistindo esse vídeo até o final. Você já está cansado de tentar fazer os personagens preferidos e não conseguir? Então, eu tenho a solução para o seu problema. Curso Anime Sem Dom. Nesse curso você vai aprender do zero como desenhar e colorir igual um profissional como nunca imaginou, mesmo sem ter nascido sem nenhum tipo de dom. Link na descrição abaixo, um preço super acessível. Garanta logo a sua vaga. E aí galera, começando mais um vídeo no canal que eu tô falando é o Wesley, e nesse vídeo eu vou te ensinar tudo sobre pintura, como que você vai pintar corretamente, técnicas de pintura de profissionais, tá? Você vai sair desse vídeo aprendendo a pintar de uma vez por todas, tá bom? Mas antes de começar o vídeo, gostaria de falar que esse vídeo é uma collab de vilões, tá? Que o tema é vilões, tem várias pessoas, vários participantes que desenham muito, tá? Que eu vou deixar o link aí embaixo, aí o link aí na descrição, tá? Você também pode conferir no Instagram, que também tá aí embaixo, no Instagram Anime Sem Dom, tá sempre aí embaixo, tá? Vai lá, segue lá o perfil, você vai conseguir conferir os desenhos dos participantes dessa collab, tá bom? Então vai lá embaixo, confere rapidinho, tá? Agora vamos para o vídeo, eu vou te ensinar como colorir esse Goku Black, que é o meu personagem da collab. Tá bom, vamos começar entendendo alguns princípios básicos da pintura. Primeiro princípio básico da pintura, você tem que saber como que o seu personagem tá, como que vai ser o estilo dessa pintura. Como assim? Vou botar a referência aí na tela do meu personagem, do Goku Black. Olha só, você vê que ele tem muito... As cores se misturam muito, ele é um desenho muito, assim, vamos botar entre aspas, poluído. Como assim poluído? Tem muita cor nele misturada, não é um desenho limpo, não é um desenho que a pele é uma cor, o cabelo é outra, a roupa é outra, não. A cor do cabelo influencia que tá na pele, que tá na cor da roupa e assim vai indo, tá? Então é um desenho muito poluído, vamos dizer assim. E o que isso afeta? Afeta que vai ter muito mais rosa no desenho do que qualquer outra cor. Então tem rosa na roupa, rosa no rosto, rosa no cabelo, rosa em tudo, tá? Então isso é uma coisa importante você saber, para você entender que você tem que saber misturar as cores para fazer um desenho desse. Então tem que ir com calma. Analisa a sua referência e vê como que ela tá, para você entender como que você vai funcionar. Esse desenho eu preciso de mais paciência do que um desenho normal, porque eu preciso misturar as cores melhores do que como eu estou misturando normalmente nos meus outros desenhos, tá? Por essas cores realmente se misturar melhor. Então a primeira coisa que você tem que entender é como que você vai começar um desenho, sempre analisando a referência. Ok, tu já entendeu como que você vai começar um desenho, analisando a referência, entendendo qual é o estilo de pintura daquilo. Agora vamos entender como que nós aplicamos as cores no papel. Sempre nós vamos aplicar as cores em camadas, assim, com bastante paciência. Então você vai aplicar uma camada do tom mais claro e vai escurecendo aos poucos, tá bom? Vou voltar agora para a pintura do cabelo e eu vou te explicar certinho como que eu fiz esta pintura do cabelo, tá? Vou te explicar como que foi feito para você entender como que eu passo as cores no meu papel. Eu começo aplicando um marrom, que é a sombra, tá? Você vê que eu não estou forçando o marrom. Eu começo aplicando um marrom bem fraquinho, bem preenchido, passando bastante camada para realmente preencher. O movimento pode ser um movimento circular, pode ser vários movimentos, tá? Isso não importa muito, tá? Eu começo aplicando esse marrom que vai ser a sombra. Outra coisa, você tem que ver quantas tonalidades tem naquela parte. O meu cabelo vai ter 4 tonalidades. Vai ter um rosa muito escuro, um rosa escuro, um rosa médio e um rosa bem clarinho. Então você tem que entender essas coisas. Eu apliquei o marrom sem forçar e vim aplicando o rosa em cima para misturar as cores, porque o cabelo do Goku é um cabelo rosa, não é marrom. Então eu tenho que deixar essa parte de marrom
um rosa. Eu não posso fazer que quando você olha você vai falar, ó, ali marrom. Não, tem que ser rosa. Então eu apliquei na parte da minha sombra e depois eu apliquei o rosa médio. Por que eu falei de ir escurecendo aos poucos? O pigmento, então eu não começo botando um marrom muito forte. Eu boto uma camada de marrom fraquinho e depois vou escurecendo o marrom, tá? Então essa é a sequência. Quando você aplica uma cor, você vai aplicando ela clara e vai escurecendo. Mas eu gosto de começar pelos tons mais escuros e depois vindo para os mais claros, que eu sinto que eu consigo misturar as cores melhores assim, tá? Então eu começo aplicando o marrom e vou descendo até o tom mais claro. Agora você viu que eu apliquei um preto, tá? Em algumas partes para fazer um rosa bem escuro. Eu apliquei algum preto que deu esse efeito, tá? Você vê que realmente não foi nenhuma parte grande, que é realmente só um detalhe. É um tom a mais. E aí, agora eu vim aplicando um rosa mais claro, completando as partes brancas do cabelo. Então você vê que ficou um cabelo bem colorido, com 4 tons. Um rosa bem escuro, que é quase um preto. Um rosa escuro, um rosa médio e um rosa claro. Quanto mais tons você aplicar na sua pintura, mais bonita ela vai ficar. Então se você aplicar 5 tons num cabelo, vai ficar melhor ainda, tá? Então sempre entenda essa regra. Por isso que tem pinturas de luz e sombra mais básicas que são só 2 tons daquela cor. Vai ficar bonito, mas vai ficar menos. Se tu aplicar 3, 4 tons, vai ficar mais bonito ainda, tá? Então a dica, um dos meus segredos principais pro meu método de pintura é aplicar mais de 2 tons no desenho. Aplicar 3, 4, até 5 tons. Em algumas partes eu faço. E é isso o que muitos desenhistas não fazem. Muitos desenhistas aplicam só 2 tons e às vezes nem aplicam luz e sombra, tá? Então esse é o meu segredo para pintar. Aplique mais de um tom, vá com calma, vá escurecendo aos poucos para deixar a pintura bem homogênea. Passe bastante camada. Vou repetir que é uma coisa importante que você tem que entender. Escureça aos poucos o seu tom. Então passe o tom escuro, o marrom no caso, de uma forma suave primeiramente, depois você vai aplicar o seu tom da sua cor mesmo, que no caso ali é o rosa, que é o cabelo. Aí para misturar as cores, isso é sempre muito importante. Isso que é importante, você não começar passando muito escuro sua sombra, porque senão você não consegue misturar por cima depois. Então você começa aplicando de leve, depois você vem com o seu rosa misturando as cores. Se você não tiver se agradado do tom e quiser uma coisa mais escura, você aplica o marrom por cima novamente, sem problema nenhum. E assim você vai fazendo até chegar a um tom que você quer. Mas se você começar muito escuro, você não vai conseguir misturar com o rosa. E aí quando alguém olhar a sua pintura, alguém olhar o cabelo do Goku ali, do Goku Black que eu fiz, não é só um cabelo rosa, vai ser um cabelo rosa com partes marrons, sabe? Então vai ficar muito feio. Então entender isso é extremamente importante para você fazer uma boa pintura. Então por isso que você tem que tomar muito cuidado. Não começa aplicando com muita força, começa suavemente misturando as cores. E foi isso que eu fiz nesse desenho todo, tá? Ó, a parte ali da mão, comecei aplicando no marrom. Você vê que eu aplico uma parte do marrom bem clarinho, depois eu venho preenchendo, como se o marrom fosse ficando mais escuro. Isso é só tô preenchendo o lápis, tô preenchendo a folha, no caso, tô tirando os pontos brancos da folha. É só isso que eu tô fazendo, não tô aplicando mais, tá? Agora vocês veem que eu passei outra camada de marrom na mão. E depois, claro, misturei com rosa claro para deixar bem uniforme, mas ali é uma parte que tem mais sombra e tem menos a cor da pele mesmo, sabe? Então ali é uma parte realmente mais escura do desenho. Mas na pele eu fiz a mesma coisa, comecei aplicando o marrom claro, depois vim com o rosa claro, que é o tom da minha pele, é o areia mais especificamente, que é o tom da minha pele, para misturar o marrom. Não tinha gostado do tom, achei que ficou muito claro, apliquei mais uma vez o marrom e fui fazendo assim. No final eu apliquei preto em algumas partes, para assim minha pele ter
4 tons como meu cabelo teve. Um tom médio, um tom claro, um tom escuro e um tom muito escuro. Então na pele teve partes que ficaram em branca, teve partes que só tinham areia, teve partes que tinha o marrom e o areia, e teve partes que tinham o marrom, o areia e o preto. Você consegue entender como foi escurecendo? Tem branco, areia, marrom e o preto. São 4 tons, mas ainda assim é a mesma cor, é a cor da pele, tá bom? Então, toma cuidado com isso também. Usar essa técnica que eu uso, que é de botar mais tons, você tem que saber misturar bem as cores. Por quê? Porque se você não misturar, como eu disse, vai ficar estranho, porque aí não vai ficar um cabelo rosa, vai ficar um cabelo rosa que tem partes marrons, sabe? Você não pode fazer isso, você tem que deixar uma fluidez, uma mistura que você olha e fala, tá, são tons diferentes, mas são a mesma cor. E para você chegar em tons diferentes, você vai ter que usar mais cores. Por isso, paciência é tão importante, para você conseguir misturar bem e não ficar algo muito forçado, algo muito feio, tá? Então, tenha muita paciência também. Paciência é uma dica importantíssima para quem quer aprender a desenhar. Tenha paciência. Agora fazendo a roupa, tá? Apliquei uma parte de cinza e depois agora vim aplicando partes pretas, fazendo sombras. Esta roupa, ela tem muito rosa, ela tem roxo, ela tem cinza e ela tem o preto. Ou seja, são 4 cores, assim, sabe? São cores que se misturam muito e essas cores também, elas têm muito do fundo, tá? Então, é uma parte bem delicada do desenho. Eu tenho que saber aplicar certinho porque eu tenho que misturar elas. Então, muitas vezes eu misturei o rosa com o roxo para dar uma fluidez. Algumas vezes eu misturei o cinza. Tem que tomar cuidado para não sobrepor elas. Então, é uma parte bem complicada mesmo, tá? Não digo complicada, retiro o que eu disse, não digo complicada, eu digo delicada. Uma parte delicada que eu tenho que tomar um cuidado, tem que ter uma atenção maior, tá? E ela vai dar um destaque a mais pro desenho, tá? Ela realmente vai dar. E uma coisa muito importante é nessas partes que chamam muito a atenção de você deixar a pintura bem uniforme mesmo. E uma coisa que você pode fazer para fazer isso é aplicar várias camadas e usar o branco, tá? O lápis branco ajuda muito a deixar a pintura uniforme, ele espalha muito bem o pigmento no papel. Então, uma parte muito importante é deixar bem uniforme as cores, tá? Em todos os pontos, mas principalmente nessa roupa, que é uma roupa que vai chamar muita atenção. E agora eu vou responder a pergunta que todo desenhista tem, tá? Todo desenhista tem essa pergunta e eu vou te responder agora. Para colorir um desenho, o material é importante? Olha, antes de continuar esse vídeo, gostaria de pedir que se você tá gostando, se inscreve no canal, deixa um like, compartilha para amigo, isso me ajuda muito, tá? Estamos com 491 inscritos, na meta dos 500 inscritos para eu fazer um vídeo analisando o desenho dos inscritos, assim, analisando o seu desenho, dizendo o que tá errado, dizendo o que você pode melhorar, como que você pode melhorar, dando dicas, vai ser um vídeo muito legal, tá bom? Então, se inscreve aí no canal e segue eu no Insta, tanto para acompanhar os outros desenhos dessa collab, quanto para o seu desenho ser retirado, tá? Eu vou escolher os desenhos lá no meu Instagram. Então, entra aí no Instagram aí embaixo e segue lá, tá bom? Então, se você deixou um like, escreveu, ajuda muito. Agradeço de coração por isso. Então, vamos voltar com o vídeo agora. Sim, o material é muito importante para fazer uma boa coloração. Você ter um material de qualidade ajuda muito. Alguns materiais te possibilitam fazer tipos de pinturas diferentes. Um lápis mais macio, como um Super Soft, um lápis da Tris, ele te possibilita fazer efeitos melhores do que um lápis da Faber-Castell Ecolapse, que é um lápis mais duro, um lápis mais rígido, que é mais difícil de se misturar. Só que muitos desenhistas usam isso como desculpa de tipo, se eu não tiver um lápis profissional eu não vou conseguir saber pintar. Não, isso é mentira. Eu faço
fiz todos os desenhos com lápis escolar, tá? Esse no meu Google Black, qualquer outro desenho meu foi 100% feito em lápis escolares, tá? Você não precisa de um material extremamente caro para conseguir desenhar. Um material caro vai te ajudar a colorir melhor? Vai sim, é um material melhor. Óbvio que seus desenhos vão estar uma qualidade melhor, mas não é tudo, tá? Se você não souber as técnicas corretas, você não aprendeu o que eu te ensinei nesse vídeo, você não vai conseguir colorir com nenhum material, tá? Então, material é importante, mas não é tudo, tá bom? Eu consegui fazer esse desenho inteiro só sabendo as coisas de luz e sombra, aplicando pigmento certo, aplicando em camada certa, misturando as cores bem, deixando um efeito muito bom sem ser material caro, tá? Usando caixas acessíveis de 12 cores, tá? A maior caixa que eu usei nesse desenho foi a caixa da Ecolab de 36 cores, que também não é uma caixa extremamente cara, é uma caixa acessível, mas a maior parte do desenho foi feito com Super Soft, com uma caixinha de 12 cores e com uma caixinha de 12 cores da Atriz, tá? Então, é super tranquilo, tá bom? Então, vocês veem que a roupa tá teve esses tons, vocês veem que eu apliquei bastante cinza, bastante preto, bastante roxo na roupa. E isso porque são as cores do fundo, tá? No fundo eu apliquei roxo, rosa e um pouco de vermelho, tanto que vocês conseguem perceber que na mão dele eu apliquei um pouco de vermelho também, em partes específicas, mas apliquei, tá? Então isso também é uma coisa interessante nesse desenho. Vocês veem como as cores elas se combinam, tá tudo muito misturado, como eu disse logo no começo do vídeo. Vocês veem que as cores estão muito misturadas, não é uma pintura tão seca, não é uma pintura tão separada, tá bom? Então, lembre-se bem, analisar a referência vai te ajudar a fazer isso, que assim você consegue entender o que você tem que fazer, qual é a proposta do seu desenho, para depois você fazer, tá? Então, isso é muito importante, você saber analisar a sua referência, tá? Finalizando aqui o desenho, já o desenho tá quase final, gostaria de lembrar, vai aí no link embaixo, tá? Aí no link, um pouquinho abaixo do link do meu curso, se você quiser ser meu aluno também, clica aí, seja muito bem-vindo para o curso Anime Sem Dom. Mas vai ali embaixo e segue os perfis dos outros participantes dessa collab, tá? Vai lá, ver o canal deles, ver que vai ter muitas dicas de desenho também que você vai adorar, tá bom? Então não esquece de fazer isso, tá bom? Então foi assim que o desenho ficou, espero que tenha gostado. Vou deixar aí no card outros vídeos sobre pintura que vai ter mais dicas, tá bom? Que eu aconselho você assistir. Espero que tenha gostado. Até a próxima, até o próximo vídeo. Tchau!